Primeira coisa, resposta neurológica associada à musculação. Segundo, resposta metabólica associada à musculação. Então vamos separar as coisas para a gente poder entender, porque um problema grande, nós utilizamos uma ferramenta chamada heurística. Nós quebramos ele em diversos problemas pequeninos e tratamos. Qual é a vantagem neurológica para o paciente obeso que faz musculação? Musculação faz você liberar catecolaminas. E uma vez que você libera adrenalina no teu corpo, você libera noradrenalina no teu cérebro. E quando você libera noradrenalina no teu cérebro e você persiste numa informação de estresse físico, o teu cérebro entende até certo ponto que aquilo é gostosinho de fazer. Mas aí cria uma outra situação, que é, por conta dessa exaustão, desse cansaço, e por conta da dor que você começa a sentir das contrações musculares vigorosas, o teu cérebro faz duas coisas. Primeiro, ele trabalha num mecanismo de sensação de satisfação e recompensa, para você parar de treinar. Ele trabalha no mecanismo de alívio da dor, para você sustentar o que você ainda está fazendo. O mecanismo de alívio da dor é um mecanismo mediado por beta-endorfina. Então não é que treinar libera beta-endorfina, tipo, vou treinar, vou liberar a beta-endorfina. Não! A liberação de beta-endorfina no sistema nervoso central é secundário a um estresse físico muito intenso. Então, para você sentir prazer de treinar, você tem que treinar intenso. E isso é de fundamental importância. Então, treino é para ser intenso. Porque se não for intenso, ele não vai ter nenhuma resposta positiva do ponto de vista central. Central que eu falo é cérebro, tá? Então, sempre que eu falar central, estarei falando de cérebro. Sendo assim, pessoal, não dá para fazer mais ou menos. Então, a liberação de beta-endorfina, que é uma sensação que traz bem-estar, ela só acontece com treino intenso. Seu treino precisa ser intenso para que isso exista. É uma resposta à agressão. Sinal de que o seu treino está numa intensidade adequada. A serotonina, no sistema nervoso central, ela vem para dar sensação de satisfação, de recompensa. Então, quando o paciente que é obeso tem uma síndrome metabólica e, portanto, ele tem uma disrupção nos sistemas de percepção de satisfação, recompensa e bem-estar, treina, ele devolve isso para o cérebro dele. E isso é como se fosse a mesma moeda que a comida paga em relação à satisfação. Qual que é a diferença? Você engole alguma coisa em 6 minutos, mas treinar você precisa de 30, 35 minutos. Então aquela atividade entretém também. Essa é a primeira coisa em relação ao obeso. Central. Isso ajuda você a regular o seu hipotálamo. E quando você regula o seu hipotálamo, o que começa a acontecer é que você começa a melhorar a forma que seu corpo reage ao ambiente. E exposto ao exercício, o seu hipotálamo ele vai entender que, por exemplo, é necessário produzir hormônios. E que ele mostra o seguinte, do ponto de vista de resposta central ao exercício intenso, você tem duas situações. Exercícios que estão abaixo do limiar de lactato, exercícios que estão acima do limiar de lactato. Para vocês entenderem com facilidade, o limiar de lactato é o limiar anaeróbico, praticamente. Ou seja, quando você atinge esse limiar, significa que o seu treino está intenso. Por quê? Porque significa que você vai cansar. Quando você tem um treino na casa do limiar, acima do limiar de lactato, você tem um aumento nos pulsos de GH, hormônio do crescimento, que você tem ao longo do dia. Em média, uma pessoa tem de 3 a 5. Uma pessoa que treina acima do limiar de lactato tem de 5 a 7. Entende o que é um estresse crônico de um estresse agudo modificador. O estresse agudo modificador é o que você faz no treino intenso. O estresse crônico é aquela canseirinha que você tem todo dia que te desgasta, que parece que puxa sua alma e sai pelo ralo. E quando seu hipotálamo ele volta a funcionar
seus hormônios eles tendem a se regularizar. Isso para o obeso que tem síndrome metabólica é muito importante, porque significa que o corpo dele começa a responder direito. Ele começa a sentir mais fome metabólica do que fome hedônica. Isso começa a modificar o paladar. Ele começa a ter uma alteração metabólica, essas são as alterações metabólicas, né, que vêm a seguir, são interessantes para nós. E no obeso, o mais importante é a resistência periférica à insulina. Quando as questões neurológicas elas estão ajustadas, hora de tratar da questão metabólica, que é o manejo que o obeso tem da energia. O obeso, ele precisa de muita energia. O problema é que essa energia, por conta da resistência à insulina, ela é direcionada para a gordura, não para a massa muscular. Essa parte é um pouco mais complicada, mas eu vou tentar ser bem pontual para vocês entenderem. Isso eu gostaria que vocês entendessem. Aliás, eu gostaria que vocês entendessem tudo, mas isso vocês precisam entender, tá? Então, por mais que o obeso ele tenha grandes necessidades de energia, ele não consegue direcionar essa energia para o músculo, por exemplo. E o que o exercício faz? Ele cria uma demanda que, além de direcionar essa energia para o músculo, melhora a resistência à insulina. Então, o exercício para o obeso, ele não é uma coisa que ele faz para gastar caloria. Se você está procurando uma coisa que gaste caloria, vai correr da polícia. Porque não é para isso que o exercício é feito. O exercício, ele existe em nível de treinamento para fazer com que você baixe a sua resistência à insulina e crie uma demanda muscular. E do ponto de vista central, ele melhora os seus mecanismos de recompensa e saciedade. Então essas coisas fazem diferença.